para você nunca mais errar coxinha de mandioca. Reuni todas as dicas, truques, tudo para você, do início ao fim, fazer assim, ó, a melhor coxinha, tanto de carne moída ou de frango. Olha a crocância, olha a suculência disso. Isso aqui tá bom demais. E já deixa o teu joinha, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo. Que esse vídeo tá o ouro, gente. Só dicas tops. Nós vamos dar início pelo cozimento da mandioca e aqui eu já tenho várias dicas para te passar. Eu percebi que só dá certo mesmo a massa da coxinha com a mandioca amarela. Ela é uma mandioca com uma massa bem maçuda, densa, coisa que a branca eu percebo que fica mais aguado e para mim não dá certo. Se você já fez com a mandioca branca e deu certo, inclusive deixa aqui nos comentários, e se tiver dicas sobre a mandioca também aceito e todos vão se beneficiar com sua dica, então pode colocar aqui nos comentários. A mandioca que eu tenho aqui, ela estava congelada e já quero mostrar aqui para você que dá certo usar a mandioca congelada também, não tem problema algum. Vamos passar por uma panela de pressão. Aqui eu tenho 1,5 kg de aipim, pode ser macaxeira também, dependendo da região. E já venho com mais uma dica, um segredinho. Você vai colocar água, apenas um meio palmo de água aqui. Não vai cobrir as mandiocas com água, vai deixar menos da metade aí das mandiocas na água. Esse é o segredo para não aguar a sua mandioca, ela vai cozinhar mais no vapor dessa água. E aí, quando você for fazer, ela vai ficar bem mais sequinha. Eu vou mostrar para vocês quando cozinhar. Então, coloquei a água aqui mais um pouquinho, porque também não pode faltar água, tá? Vou deixar aqui a quantidade na tag. Vamos colocar a tampa e vamos deixar cozinhando. Assim que começar a chiar a panela, que pegar a pressão direitinho, você vai abaixar o fogo no mínimo para economizar gás, porque não precisa deixar o fogo alto, e vai deixar 15 minutos, tá bom? Deu 15 minutos, você vai desligar a panela. E vamos preparar o recheio. Vou começar pelo de frango. Em uma panela, vou adicionar a gordura, 4 dentes de alho trituradinhos. É bom que seja bem miudinho para sumir no meio do frango depois. Deixo aqui até começar a dourar. Nesse ponto, vou acrescentar uma cebola média triturada. Vou deixar refogar bem até começar a pegar uma corzinha. Daí eu entro com uma xícara de molho de tomate pronto. Deixo dar uma refogada aqui e junto já vou acrescentar os temperinhos que eu gosto de usar. Umas 2 colherinhas de páprica defumada, 2 colherinhas cheias de colorau para dar uma cor pro frango e uma colherinha de cominho. O cominho você coloca se você gostar, se não, pode tirar fora. Se gostar também de colocar caldo de frango industrializado, fica à vontade. Eu não uso tempero industrializado. Refoga bem a galerinha aqui para turma fazer amizade. Vamos colocar um pouco de sal. Agora eu gosto de colocar aqui, gente, 100 ml, mais ou menos meia xícara do caldo do cozimento do peito do frango. Se não tiver, coloca água mesmo, tá? Mas o caldo vai trazer muito mais sabor, é como se fosse caldo de galinha natural. Deixa ferver por 1 ou 2 minutinhos e já vamos entrar com o nosso peito de frango desfiado. Mistura bem e nesse momento você prova para ver se precisa colocar um pouquinho mais de sal para acertar, se a cor do frango tá do teu gosto, senão você pode colocar um pouquinho mais de colorau. Ajusta tudo, coloca um cheirinho verde se gostar também e tá pronto o frango do recheio. Não pode ficar molhado, gente, ele tem que ficar úmido, mas tem que ficar assim, igual eu tô mostrando. Para a coxinha dar certo, se você deixar com caldo no fundo, ele vai desandar a massa da coxinha, então deixa mais enxutinho assim. Mas se você apertar, você percebe que sai uma aguinha ali, porque também ninguém quer comer frango seco na coxinha, não é verdade? Reserva e vamos preparar a carne moída. A carne moída é um preparo bem simples, bem comum. Coloco aqui a gordura no fundo da frigideira, uma colher rasa, 4 dentes de alho, deixo dourar. Quando dourar assim, já coloco a carne e deixo no fogo alto, porque eu gosto que a carne dê uma fritadinha ali também, sabe? Não gosto que fique juntando muita água. E o sal você nunca coloca no início. Quando é carne moída, se você colocar o sal logo no início, vai soltar muita água e vai ressecar essa carne, tornando ela borrachuda. Então já fica essa dica para quando você for fazer. Se você estiver gostando dessa receita, deixa o joinha para mim, isso ajuda muito a fortalecer o meu vídeo. Não saia sem deixar um oi nos comentários também para engajar. Se inscreva aqui clicando no botão vermelho ali junto, você vai perceber que tem um sininho escrito todas. É só você clicar e deixar selecionado, tá? Dei uma refogada aqui na carne moída, já venho com a cebola.
uma cebola média bem triturada e eu coloquei junto uma fatia de pimentão. Cortei miudinho também para dar um sabor. Mantenho o fogo no alto e deixo refogar aqui para pegar bastante sabor nessa carne moída. Quando a cebola já deu uma murchada, a carne já cozinhou, nós vamos colocar os mesmos temperos. 2 colherinhas de páprica, uma colherinha aí de cominho, eu gosto de colocar também açafrão, uma pitadinha, fica a teu gosto. Quiser colocar colorau, coloca. Na carne moída, eu prefiro ela mais clarinha, então não vou colocar colorau, nem molho de tomate. Agora que a carne já refogou bem por uns 3 minutos, ficou tudo bem macio aqui, já tá no ponto ideal, eu vou acrescentar uns 7 caroços de azeitona picadinhos e vou colocar o sal. Nesse momento que eu coloco o sal, porque daí não fica uma carne moída sola de sapato, fica bem macia e gostosa. Mistura bem, pode colocar também cheirinho verde, eu já coloquei aqui a salsinha e pronto, só desligar o fogo e reservar essa carne. Voltei com a mandioca. Eu já tinha aberto a panela, gente, mas vou abrir só para demonstrar aqui para vocês. Mas olha essa mandioca, ó, tá bem no ponto, molinha. Ela chegou a abrir, ó. Olha aqui, ó, tá vendo como que a faca entra aqui, ó? Até tá meio que desmanchando assim, mas ela não tá assim aguada, sabe, ó? Tá vendo? Tá bem cozida, macia, enxutinha. Esse é o ponto da mandioca. Olha aqui, ó, ela é maçuda, tá quente, gente. O tempo aqui varia de acordo com o tipo da mandioca. Eu vou deixar 15 minutos porque eu já fiz o teste. O que que eu recomendo? Vai fazer a coxinha, vai usar uma quantidade grande de mandioca? Compra a mandioca e coloca um pouquinho aqui, uns 3 pedaços, para cozinhar e medir esse tempo, ter essa noção do tempo que leva essa mandioca para cozinhar. Aí depois tu coloca grande quantidade para cozinhar especificamente para coxinha no tempo certo e não acontecer de você ou deixar ela papada ou deixar crua. Mas dá também para você abrir a panela na metade do tempo e ver se já tá boa e se precisa voltar para pressão, combinado? É bem relativo, tá? Já teve mandioca que eu fiz aqui com 7 minutos e ficou macia. Então, anota essa dica e continua prestando bem atenção que isso aqui é uma videoaula. Vamos amassar as nossas mandiocas e vai mais uma dica aqui para você. Se você tiver um moedor de carne, usa moedor de carne se você for fazer para vender a tua coxinha, porque você não vai dar conta de ficar amassando assim no garfo, não. Assim, é um método para um consumo caseiro, tá? Eu tenho a possibilidade de triturar ela no processador, mas eu não gosto do resultado. A intenção é fazer uma massa com essa mandioca. Quando você passa no triturador, ou melhor, no processador, ela fica com uns granulados, assim, como se fizesse uma areinha, sabe? Uns granulados. E aí não fica aquela massa uniforme. Ah, eu não gosto não, gente. Não gosto. Então, ou é moedor, aqueles moedor de carne que você compra aí na internet. Vou até deixar um pra vocês aqui, ó, gente. Esse modelo aqui é maravilhoso e não custa caro, tá? Vou deixar 2 modelos. Um, se você quiser um bem mais profissional, mais parrudo, e um mais caseirinho, que também com ele dá pra você fazer várias coisas, bolacha e tal. Daí eu vou amassando aqui, ó, vou tirando esses cambitinhos do meio. E tá vendo como que ela tá enxutinha? Vai ser uma massa perfeita pra trabalhar. Terminei de amassar a mandioca. Olha só. Rendeu, gente, em torno de 1,2 kg de massinha aqui, levando em conta que na verdade eu tinha 1,5 kg de mandioca quando eu coloquei para cozinhar, ainda ficou um pouquinho lá na panela, mas como ela ficou bem enxuta, eu consegui usar quase tudo ali da panela, gente, ficou só uns pedacinhos bem pequenininho, daria para usar tudo porque não iria interferir, já que olha só a qualidade da massa, ficou uma massa, gente, bem enxutinha. E eu não resisti, acabei fazendo umas bolinhas aqui de teste, ó, para ver como que ficou boa essa massa. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou unir toda essa massa aqui, e eu não gosto de salgar a mandioca na hora que eu tô cozinhando, porque eu tenho um certo preconceito de achar que ela fica enrijecida, parece que ela não cozinha tão bem quando coloca sal. Aprendi isso com a minha mãe e percebo que realmente dá diferença, então eu prefiro salgar agora na hora de fazer a massinha, tá? Então, eu já vou despejar aqui, ó, um pouco de sal e aqui também. O sal você vai pôr a gosto, você pode provar depois a tua massa e ver se precisa mais de sal. Vou unir toda essa mandioca aqui, vou despejar na verdade, porque eu vou fazer, gente, uma massa com essa mandioca. Então, eu já vou despejar aqui no meu balcão mesmo, tá? Tá limpinho já, higienizado, para este fim. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui, gente, 1 colher de manteiga, 1 colher de sopa e mais uma pontinha. Por quê? Porque tem mais de 1 quilo de massa. É 1 colher de sopa para cada quilo de massa. E já vou despejar a cebolinha picadinha, que é
uma tradição na coxinha de mandioca. Lembrando que essa cebolinha, ela não pode estar com água. A minha tá congelada, ela junta um pouquinho de água. Mas cuida para não ter muita água aí nessa cebolinha, senão vai desandar a massa. Então, nem vou colocar muito, porque aqui ela junta um pouquinho de água, mas eu já corto e congelo ela bem chutinha. E vamos amassar para formar a nossa massa. Tem que ficar uma massa assim mesmo, ó, mais dura, mais firme, porque senão vai ficar liguenta demais, e liguenta demais não dá certo para trabalhar. Não precisa sovar assim, abrindo a massa, sabe? É só incorporando ela como se você estivesse fazendo um empadão. A massa podre, você quer que ela se una aqui. Vou deixar também um QR Code aqui, o endereço do meu Instagram também nos comentários. Me ache por lá que vai ser um prazer ter sua amizade ali. Vai incorporar aqui, gente, vai ser uns 3 minutinhos só. A 4 no máximo, você já incorporou. Queijo que não deu, deu o quê? 3 minutos? Nem isso. Massa prontinha. Olha só que linda essa massa, perfeita para trabalhar. Só mesmo com mandioca. Tem que passar o óleo depois na mão para não grudar, tá, gente? Senão ela gruda mesmo. Passa aqui um pouquinho, ó, de azeite na mão para não grudar. Ah, inclusive esse aqui, gente, ele é uma mão na roda, esse produto aqui de azeite, para você ter aí para usar na salada, sem contar que ele dosa, para quem tá de dieta, você dá só uma espirradinha, ele espalha super bem com um jato bem uniforme e bem espalhado aí. Então, vou deixar aqui linkado para vocês esse produto. Eu recomendo, tenho ele aqui já há uns 6 meses. Tá super durando, é baratinho e muito útil aí na tua cozinha. Sprayzinho, vem o kit de 2, tá? Vale muito a pena. E agora, nós vamos preparar as nossas coxinhas. E eu vou ensinar um truque aqui pra vocês de como que você vai fazer. Você vai fazer assim, ó, vai bolear, rodear, na verdade, né? Fazer uma cobrinha. Não deixa a cobrinha muito magra, não, tá? Tá, aí a gente vai pesar. Eu quero umas coxinhas, gente, com 100 gramas, tá? Se você não tiver balança, vai ser mais fácil também para você padronizar a tua coxinha. Vou deixar aqui também linkado um cortador de massa que é muito útil para você ter aí na tua cozinha. Olha só, corta. Deu 90 gramas essa bolinha aqui de massa. E agora eu vou usar ela como exemplo. Eu vou fazer assim, ó, que eu acho que vai dar. Aqui está a minha carninha moída, bem deliciosa. Ficou menos porque a gente almoçou já essa carne moída, então já diminuiu bastante. Aqui está meu franguinho, que já esfriou bem, ó, bem soltinho. E daí eu uso assim, gente, se é 90 gramas de massa, nós vamos usar 90 gramas de recheio. E para coxinha de frango, eu vou usar também, gente, o catupiry. Eu tenho esse aqui, catupiry, requeijão cremoso, 4 queijos. Vou usar na de frango, que fica muito bom. E a dica é você colocar um plastiquinho em cima dessa massa, para ela não ressecar, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, gente, de azeite ou manteiga na mão, para trabalhar com abrir essa massa, tá? Então, passei aqui. Já deixei aqui, gente, um apoio para colocar a coxinha. E como que eu faço? Eu faço assim, gente, eu rodo ela na mão, tá vendo como ela resseca? Ó, daí ela quebra, é normal. Rodo ela aqui, ó, e vou fazendo assim, ó. Vou fazendo um buraco aqui, tá vendo? Na segunda eu faço melhor, daí eu mostro pra vocês a segunda coxinha. As primeiras nunca fica muito bom, porque a gente tem que pegar o jeito, porque faz tempo que não faz, né? Faz uma canoinha aqui, ó, basicamente. Eita, que tá feia essa, hein? Peraí. Coloquei aqui o franguinho pesado, pra ver se vai dar boa. Vai ficar uma coxinha enorme, gente, essa aqui. Ah, tem que botar o catupiry, né, gente? Meu Deus do céu, ó. Vem aqui e coloca o catupiry. Pode ser no meio da coxinha. Eu prefiro colocar embaixo, gente, mas eu esqueci, então vou colocar aqui, ó. No meio da coxinha. Tem que estar gelado para não começar a despencar já a tua massa aqui. Coloquei o catupiry, vai dar aí umas 40 gramas, 30 gramas mais ou menos de catupiry. Completei a quantidade de recheio. Vamos ver se eu consigo fechar agora. Vai dar boa. Neste momento que você está fechando a coxinha, dá uma apertadinha para sair todo o ar antes de você finalizar de fechar. Se ficar ar dentro do recheio aqui, lá na hora de fritar, ela estoura. Ai, gente, achei coisa mais linda. E fácil de trabalhar, olha. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa coxinha. Conta pra mim. O que você tá achando dessa videoaula? Escreva aí.
vai fazer coxinha para vender, já se empolgou? Ó, você enfia o dedão aqui e meio que vai rodando assim. Você coloca dentro da tua mão, aqui na palma da mão, ó, fecha a mão assim, vai meio que fazendo um balainho assim, sabe? Não deixa a base dela muito fininha e bora lá tacar recheio nessa belezinha aqui. Bora, bora, bora tacar recheio. Dá uma apertadinha assim, recheio. Vamos vir com o catupirizão, mais recheio. E vai recheio, hein, gente? Porque eu quero coxinha recheada. E você pode vender, gente, olha, não sei na tua região, mas aqui dá pra vender tranquilo por R$12 uma coxinha dessa. Tranquilo. Daí tu vem, ó, e vai meio que apertando o recheio e trazendo aqui a massa. Cuida pra não misturar o catupiry com a massa, pra não acontecer de vazar. E agora é só modelar a coxinha, ó. Apertou bem, fechou bem, fechadinho. Dá mais uma apertadinha assim, ó, na palma da mão. Eu gosto de modelar assim, ó, coloca aqui, tá vendo, ó? E daí vai apertando. Bora fazer agora uma de carne? Eu vou fazer umas de frango e umas de carne, que essa é a proposta do vídeo, gente, de frango e de carne, pra você já não ter que procurar em outro lugar. Na mesma casa vai ter as duas opções ensinadas pra vocês. Coloque aqui nos comentários qual o teu sabor de coxinha favorito. Você prefere de frango, de carne? Tem também a de carne seca, que é uma delícia. Já comeu? E qual é a massa de coxinha que você mais gosta? A tua favorita é de trigo ou a de mandioca? Aí de carne moída eu não gosto de colocar catupiry não, tá, gente? Vai ser só carninha mesmo. Viu que fácil? Fácil, fácil, fácil. Maravilhoso, ó. Ficou umas carninhas aqui na massa, mas não tem problema nenhum, gente. Dá mais sabor. O tamanho delas tá bem equivalente, ó. A de carne moída ficou com 140 gramas e as de frango 160 gramas, por conta do, acho que do catupiry, né? Daí eu vou terminar de fazer aqui, voltamos com elas prontas pra gente empanar. Vamos para a parte do empanamento. O que que nós vamos precisar? Farinha de rosca, coloquei aqui em torno de umas 2 xícaras aí de farinha de rosca, pode usar mais. Coloquei aqui clara de ovo, tenho 2 aqui, acredito que vai ser suficiente. Daí bate assim, ó, com o garfo, até ela ficar homogênea. Ah, Helena, não tenho, eu tenho intolerância ao ovo. E aí, você falou que a coxinha era sem ovo, porque sim, essa coxinha é sem ovo, sem glúten. E lactose, só vai ter lactose por causa da manteiga e por causa do catupiry. Mas daí tu pode substituir, pode usar banha no lugar da manteiga, que a banha é maravilhoso. E pode tirar o catupiry, que daí fica sem lactose, tá bom? A outra opção, não quero com ovo, então coloca a água. Eu coloquei aqui em torno de uns 500 ml de água. E vou colocar, gente, vinagre nessa água, em torno de 1 colher de sopa de vinagre para esse tanto de água, ó. Não vai dar cheiro, não se preocupa, tá? As coxinhas estão aqui modeladas, eu fiz bastante de frango, algumas aqui de carne. Ao todo renderam, gente, 14 coxinhas. Com essa massa, também sobrou um pouquinho ali de recheio de carne, que eu fiz mais de frango mesmo. E daí terminei de modelar, eu gosto de levar ela na geladeira até eu preparar o resto das coisas. Eu levo ali na geladeira, porque daí elas ficam um pouquinho mais firmes, sabe, ó? Fica mais fácil de você trabalhar, ela não fica tão molenga. Aí eu vou fazer primeiro aqui, ó, gente, vou banhar na clara de ovo, daí eu venho e tiro o excesso aqui, ó. Lembra de banhar bem aqui por tudo, né? Tiro o excesso aqui com a própria mão, tá vendo, ó? E jogo na farinha. Ó, outra mão livre, você vem aqui, ó, você pega e passa na farinha panko. Se você tiver também intolerância à lactose, outra dica, passa na farinha de mandioca, tá? Que daí não vai ter problema nenhum aí. Tá vendo como fica mais firme? Ó, que linda que ela fica. Agora, nós vamos fazer uma ali na água, para você ver como dá certo na água também. Vamos pegar uma aqui, ó, e vamos banhar ali na água. É jogo rápido, a gente não pode deixar encharcar não, tá? Banhou, tirou o excesso aqui, jogou na farinha. Aí vem, ó, e roda na farinha, que dá super, super certo.
e empana perfeitamente na farinha com água. A temperatura ideal para fritar a sua coxinha é de 180 a 200 graus. Tem que estar bem quente para não estourar o seu salgado e ficar bem douradinha. E como a massa da coxinha já é cozida, não precisa se preocupar que não vai ficar crua. Caso você não tenha termômetro, você vai no olhômetro mesmo. Deixa aquecer bem, faz o teste da bolinha de massa ali e segue o processo. Eu não gosto de colocar muita coxinha, prefiro usar assim a panela, gente, fritando devagar mesmo, tá? Porque senão esfria demais o óleo. Se é grande assim, ó, eu acredito que 2 coxinhas até dá para colocar, mas o ideal seria fritar até de uma em uma. Se você ficar meio com insegurança, frita de uma em uma. Eu já vou arriscar colocar logo 2 aqui e porque eu sou meio ousada, ó, deixa fritando, que baixa muito a temperatura do óleo. Assim que colocar a coxinha, já pode aumentar um pouquinho a chama, para também não baixar muito. Aí, se vê que tá apurando, diminui, tá bom? Vai controlando aí, tá? Prontinho, ó, já tá douradinha. E eu vou tirar e colocar sobre a grade, tá? Vou diminuir o fogo agora e vamos colocar mais. E eu já volto com o resultado. Olha que lindo, fica mais ou menos uns 2 minutos de cada lado. Olha como ficaram nossas coxinhas de aipim, bem crocantes por fora. Tem que cuidar com a temperatura, se tiver temperatura muito baixa, ela estoura. Se tiver ar dentro da coxinha, como eu falei no decorrer do vídeo, estoura também, então você tem que cuidar muito com a de carne, principalmente vir apertando ela antes de fechar para não ficar nenhum arzinho, senão ela pode acontecer de estourar. Olha a de frango com catupiry, que delícia que tá, bem sequinha por fora. A massa ficou bem fininha porque eu caprichei no recheio. Olha a de carne moída, muito suculenta. Ai, confesso que eu acabei gostando mais da de carne moída. O pessoal aqui em casa também optou mais pela de carne moída. Combina muito com aipim, muito com mandioca. Gostou do vídeo? Não saia sem deixar teu like, se inscrever aqui no canal, ali deixar todas no sininho, seleciona todas para você receber as novidades. E também compartilhe com alguém essa receita, porque como eu falei, tá uma riqueza. Isso daí é uma videoaula, vale a pena, tem todas as dicas. Eu espero você aqui às terças e sextas, às 18 horas, com novas delícias. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.